Olá, meu povo, eu estou aqui de novo. Eu vou continuar gravando. Hoje é um dia muito especial, hoje é domingo. Segundo nós, evangélicos, né, estamos sempre determinando que domingo é o dia do Senhor. Para mim, todos os dias são os dias do Senhor, porque nós acordamos, já começamos o nosso dia agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos deu, pelo fôlego de vida, pela alegria de estar de pé. Nem todos acordam com esta felicidade. Muitos acordam dentro de um hospital, outros em piores lugares, pode ser num presídio, e outros nem acordam. E eu e você acordamos nesse domingo de hoje. Estamos aqui para dizer: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Ainda que os dias tenham sido difíceis ou estejam sendo difíceis, ainda que na sua vida não esteja tudo do jeitinho que você gostaria que tivesse, mas tenha fé em Deus. Haverá um momento em que você vai dizer: glória a Deus, Deus ouviu a minha oração, Deus curou o meu coração, Deus curou a minha mente, Deus curou a minha dor, Jesus me salvou. Então eu não sei qual a oração que você vai acordar amanhã falando, mas não esqueça de agradecer a Deus por mais um dia de vida. Então eu estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu sempre digo que tudo que eu falo é dentro da Bíblia, eu não acrescento uma palavra e nem tiro. Tenho todo cuidado, procuro não errar. Nós não podemos acrescentar o que não está na palavra de Deus. Temos que falar o que está escrito. Então aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, tem um texto bíblico, o título diz assim: a cura de 10 leprosos. Olha, eram 10 leprosos, preste bem atenção nisso. Eram 10 homens com uma doença que naquela época eles tinham que ficar afastados da sociedade. Quem tinha lepra não podia estar no meio das pessoas. O leproso tinha que ficar isolado. O leproso não podia se aproximar de ninguém. O leproso tinha que se manter à distância. E quando ele visse alguém, ele tinha que gritar que ele era leproso. Então era uma doença terrível, que era uma humilhação para quem era que tinha essa doença, a lepra, né? E a Bíblia diz aqui desses 10 leprosos, não é uma parábola, é um texto real que aconteceu no tempo de Jesus. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Olha, é o que eu disse, tinha que parar de longe. Eles não poderiam chegar perto de Jesus. Hoje nós não estamos vendo Jesus com os nossos olhos carnais, mas nós estamos vendo Jesus, sentindo Ele com nossos olhos espirituais. E podemos falar com Ele diretamente. Como eu falo, você também pode falar. Amém? E diz assim: e ele, vendo-os, disse-lhes, o versículo 13, e levantaram a voz, versículo 13, os 10 leprosos, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então a primeira frase desses 10 leprosos, pediram a Jesus misericórdia. Eu sugiro a você, eu não sei a situação que você está vivendo hoje, agora, seja qual for, tenha a humildade de pedir a Jesus misericórdia. Porque às vezes nós estamos no erro, no pecado, na desobediência, ou passando por uma provação, passando por um sofrimento, mas nós não temos a humildade de dobrar os nossos joelhos, de nos curvarmos, de fazer uma oração e pedir a Deus misericórdia. Aqueles 10 homens, a primeira coisa que eles pediram a Jesus: mestre, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha, prezado amigo, ouvinte, irmão em Cristo, de outra denominação, não importa, você que está ouvindo esta palavra, a primeira coisa
que eles pediram misericórdia. Mas eles eram leprosos. E naquele tempo, o leproso ele tinha que se apresentar diante do sacerdote. E o sacerdote tomar as devidas providências de acordo com a lei. Então o Senhor Jesus, ele não queria passar por cima da lei. Ele estava na obediência do Pai. E ele disse para aqueles 10 leprosos, olha, vão se apresentar aos sacerdotes. Veja bem, você está com um problema, você está com uma enfermidade, você está com uma lepra, você força de expressão, né? Como era o caso daqueles homens. E eles ali esperavam de Jesus a cura. Mas eles não foi isso que Jesus disse, ó, vocês estão curados. Jesus deu uma ordem para eles. Jesus determinou algo que eles deveriam fazer primeiro. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, de repente, Deus está esperando você conversar com Ele, falar com Ele, pedir, falar qual é o seu problema. E Ele vai dizer o que é que você tem que fazer, como que você tem que agir. E às vezes nós nem pedimos a misericórdia e já queremos a resposta de Jesus. E ali eles tiveram, então, humildemente voltar em direção aos sacerdotes. E a palavra de Deus disse, e indo eles ficaram limpos. Aqui está o mistério da obediência. Se eles tivessem murmurado, se eles tivessem questionado, se eles tivessem reclamado, Jesus, nós viemos te buscar cura. Se nós tivéssemos de ser curados pelos sacerdotes, eles já tinham nos curados. Mas não, eles obedeceram. Então, de repente, a minha vitória, a sua vitória, está dependendo da nossa obediência. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. A Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Então depende da nossa obediência. O que Jesus provou ali foi se aqueles homens iam murmurar ou obedecer. Eles obedeceram. E indo eles, ficaram curados, diz a palavra de Deus. Ficaram limpos. Toda aquela lepra saiu. Eles voltaram a ter uma pele normal, uma carne normal, uma aparência normal. Então é isso que Jesus quer ver em mim e em você. Uma mudança, uma obediência, um arrependimento, uma consciência, reconhecer que estamos errados, que precisamos obedecer a preciosa palavra de Deus. E eles indo ficaram curados. Porém, eu quero contar um detalhe para você. Eu estou falando rápido, porque para mim 10 minutos é muito pouco para explicar uma mensagem tão rica como essa, tão cheia de detalhes, mas tem que ser em 10 minutos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um deles somente voltou. Os 10 ficaram curados, mas somente um voltou. E caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, né? Com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ele não era nem judeu, ele era samaritano, um povo que nem se comunicava com os judeus. E este era samaritano. Então, não depende da sua nação, que país você pertence, não depende da sua nacionalidade ou naturalidade. Jesus tem poder para curar a todos e salvar a todos. O que aconteceu? E respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Jesus curou aqueles 10 homens, somente um voltou para se dobrar os seus joelhos, se prostrar diante de Jesus, para agradecer. E agora sim ele sai curado e salvo. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer te curar, quer te libertar, quer te salvar, quer renovar a sua fé. Ele quer mudar a sua história, mas seja humilde, confesse a Jesus, derrame a sua lágrima diante dele, se prostre diante do Senhor, confesse que você é um pecador, uma pecadora, e ele vai curar a sua alma e salvar a sua vida.
Aleluia. Eu sou Neuza Baldini.